Segundo bimestre, aula 1, Introdução à Taxonomia. Agora, no segundo bimestre, vamos começar a ver um pouco mais de seres vivos, né? A gente vai falar sobre ecossistemas, sobre os grandes biomas do Brasil. Entretanto, antes da gente começar a falar disso, eu preciso que vocês saibam o que é uma espécie. Né? Quando eu falar com vocês, é um bioma mega diverso, tem uma grande diversidade de espécies, eu preciso que vocês entendam do que eu estou falando. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução sobre o que é a taxonomia, essa parte da biologia, que é a ciência de dar nomes, né? Fazer a nomenclatura biológica. Lembrando, nós estamos falando de seres vivos. O que é um ser vivo? São formados por células, têm a capacidade de se alimentar, de se reproduzir, importantíssimo. A capacidade de reprodução faz toda a diferença para um ser vivo, afinal de contas, um ser vivo vem de outro ser vivo, reagem ao meio ambiente, né? Então, os seres vivos, eles interagem com o meio ambiente no qual eles vivem e eles reagem a esse meio ambiente. As plantas, por exemplo, elas vão crescer na direção de onde está vindo a luz do sol, em direção à luz. Isso é uma forma de reação ao meio ambiente. Possuem metabolismo. Lá vem a biologia com seus palavrões. Metabolismo. O que é isso, professora? É o conjunto de todas as reações químicas que acontecem num organismo para que ele viva. Um exemplo de reação metabólica importantíssima é a respiração. A gente respira e acontece uma série de reações químicas com esse oxigênio dentro do nosso corpo. São reações que pertencem ao nosso metabolismo. E possuem ciclo vital. Nascem, crescem, podem se reproduzir ou não e morrem. Aqui na imagem, alguns exemplos de seres vivos, né? Nós temos aqui um coral no primeiro quadradinho, um louva-a-Deus, que é um inseto, uma minhoca, o tigre e uma água-viva. No caso, todos seres vivos, todos são animais. Mas a vida é muito mais diversa do que isso, né? Bom, existe uma grande diversidade de vida no mundo. Nós temos animais, como essa aranha armadeira bonitinha. Nós temos as plantas. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo a famosíssima araucária. A araucária é uma planta típica do Brasil, na parte sul, né, ali da região de São Paulo, mais ao sul do país. Essas aqui são muito óbvios, né? Animais e plantas são extremamente óbvios. E aqui eu trouxe para vocês alguns outros exemplos. Aqui nessa imagem meio azul, esverdeada, é uma imagem de microscópio óptico, e essa célulazinha que está aparecendo meio esparramada é uma ameba. É um ser vivo unicelular, ou seja, formado por uma só célula, como a gente já viu na aula no bimestre passado, né? É um ser unicelular e ela é uma grande predadora de outros seres unicelulares. A ameba é uma predadora do mundo microscópico. Nós temos aqui um outro exemplo de ser vivo, que é um fungo. O nome dele é Saccharomyces cerevisiae. E aqui embaixo, o último exemplo, né, que eu vou comentar com vocês, que é de uma bactéria. São várias bactérias, na verdade, unicelulares no formato de bastão. Aí a gente dá o nome para elas de bacilo. A vida é extremamente diversa. Bom, aí aquele negócio, né, tem um monte de ser vivo diferente. Então, como é que eu vou organizar o meu conhecimento sobre esses seres vivos? Né? Eu preciso agrupá-los de alguma forma para eu poder organizar, né? Isso é tentado desde a antiguidade. As primeiras tentativas de agrupar e classificar os seres vivos ocorreram lá na Grécia Antiga, com os filósofos. Eles tentaram classificar os seres vivos em seres vivos comestíveis ou não comestíveis. Aí você pensa, nossa, mas existem milhões de espécies de seres vivos. Eu vi na televisão como é que isso ia funcionar. Vale lembrar, na época da Grécia Antiga, a gente tinha muito menos conhecimento sobre os seres vivos que nós temos hoje. A gente está falando de 2.500 anos no passado. Nem se sonhava com a existência de seres vivos microscópicos, por exemplo. Além disso, eles estavam ali na região da Europa, conheciam um pouco do Oriente Médio, do Norte da África. Eles não sabiam que existia o continente americano, eles não sabiam que existia a Antártida, não sabiam que existia a Oceania. Então, eles usavam umas classificações
para poucos seres vivos, porque eles conheciam poucos seres vivos. Só que depois de um tempo, essa história de ser comestível ou não comestível não funcionou mais. Aí tentaram classificar como doméstico ou selvagem. Também começou a não funcionar muito bem, porque começaram a descobrir mais animais, mais formas de vida, não deu certo. Finalmente, na Idade Média, olha só, a gente está falando de 1000 anos no passado, veio Santo Agostinho e ele resolveu classificar como seres vivos úteis ao homem e nocivos ao homem. Qual é o problema disso? Você utiliza o ser humano como centro de tudo, em todas essas classificações. Comestível ou não comestível? Para quem? Para o ser humano. Porque, obviamente, o que é comestível para a gente é diferente do que é comestível para um urubu, é diferente do que é comestível para um tubarão. Olhando aqui nos nossos exemplos, imagina, comestível ou não comestível? Bom, a gente não come um guepardo, a gente não come onça, a gente não come leão e também não come gato doméstico. Domésticos e os selvagens. E aí aqui você já mudaria a classificação, porque aí o leão, guepardo e onça pintada são selvagens. E aí o gato doméstico, olha o nome, né? É um gato, ele é doméstico, ok. Aí úteis e nocivos, pronto, aí que ficou difícil mesmo. O que é útil, o que é nocivo? Ah, professor, o leão, o guepardo e a onça pintada podem atacar a gente, o gato doméstico não, o gato é útil. O leão, pessoal, é um predador que ele é importantíssimo no meio onde ele vive. A onça pintada é fundamental para os ecossistemas brasileiros. E aí, ela vai ser útil ou nociva? Então, de fato, nenhum desses sistemas de agrupamento funcionou. Todas essas tentativas de classificação deram origem à taxonomia, que é o ramo da biologia que classifica os seres vivos, nomeia e classifica. Bom, hoje, né, depois da gente ter visto todas essas tentativas que não funcionaram, quais os critérios utilizados para a gente agrupar esses seres vivos? Basicamente, semelhanças e diferenças biológicas entre as espécies. Isso é o fundamental. Você vai agrupar os seres vivos conforme a sua semelhança. Só que não é de qualquer jeito, não basta ser semelhante. É necessário também que exista algum tipo de parentesco evolutivo, ou seja, esses grupos terão um nível de proximidade, um nível de parentesco em relação a ancestrais comuns.